Bem-vindos ao canal Visão Prevencionista. Eu sou Hugo Canfor e vou compartilhar com vocês o meu ponto de vista a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo e vamos falar também bastante sobre prevenção e antecipação dos riscos. Eu acredito que teria como, sim, nós estarmos mais preparados para isso que nós estamos vivendo, e eu vou dizer por quê. Além de outras situações de pandemia que o homem viveu antes, como a peste negra, a peste bubônica, nós tivemos a gripe russa em 1580, causada pelo vírus influenza. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que chegou a afetar, matar 20 a 50 milhões de pessoas no mundo, causado também por uma variação do vírus influenza. O tipo de doença, o tipo de contaminação, a forma de contaminação é a mesma. E nós temos surtos sazonais e regionais dessas doenças até hoje. Então, eu acredito sim que poderia ter tido algumas medidas efetivas para prevenção, para um preparo melhor da população, como, por exemplo, eu acredito que as escolas deveriam ter uma boa parte dedicada à prevenção de riscos físicos, químicos, biológicos, ensinando ao menos o mínimo. Como usar uma máscara, para que serve a máscara, como usar uma luva, um jaleco, um capacete, de uma forma simples, clara e direta, mas de forma as pessoas já saberem como usar uma máscara. Porque eles não dizem, todo mundo vai ter que usar máscara, mas não dizem como usar a máscara. Nós temos que buscar por nós mesmos essa informação muitas vezes, né? Então vamos ao que nós estamos vivendo hoje, é a gripe chinesa. Eu não consigo chamar de outro nome pelo fato de que ela surgiu na China. Eles demoraram muito, tanto para tomar atitudes preventivas, quanto também para divulgarem o que estava acontecendo ao mundo, a ponto de já estar fora de controle e já terem pessoas no mundo inteiro praticamente com essa doença que nós enfrentamos hoje. Aqui no Brasil, nós tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus em 26 de fevereiro de 2020. Fevereiro, março, abril, maio. Em menos de 3 meses, nós temos mais de 100 mil casos confirmados e 7 mil mortes. É algo realmente assustador. Muito triste. Eu gostaria aqui, inclusive, de parabenizar aqui, prestar solidariedade às famílias que perderam entes queridos e também parabenizar os funcionários, os profissionais da saúde que estão enfrentando isso daí de forma muito séria e tentando, como todo mundo, ainda entender tudo que está acontecendo e já tendo que agir ao mesmo tempo, não é? Bom, das pessoas em si, como os governantes não sabem exatamente o que fazer, que caminho seguir, alguns nos dizem, fique em casa, outros dizem, vamos trabalhar, senão o país vai quebrar. Os dois têm a sua certa razão, assim como as pessoas que estão querendo tanto ficar em casa para se prevenir, quanto as pessoas que querem trabalhar ou precisam trabalhar.
O mundo é muito maior do que a janela de quem está trancado dentro de casa, e também é muito maior do que as necessidades de quem quer sair para a rua. Agora, nós precisamos entender que não pode ter um momento em que todas as pessoas tenham medo ao mesmo tempo, todas as pessoas queiram tomar a mesma atitude. Simplesmente porque se todo mundo tomasse a mesma atitude, hoje nós não teríamos comida em casa, porque as coisas não estariam funcionando. E os governantes disseram, vai funcionar serviços e produtos, comércios essenciais. Mas não disseram como essas pessoas deveriam trabalhar. Não organizaram as coisas, não regulamentaram, não normatizaram a situação. Sendo que, na verdade, nós já temos um procedimento. Nós temos a NR32, nós temos muitas normas internacionais que nos dizem como trabalhar num ambiente com um risco biológico. Então, eu acredito sim que tem sim como adaptar, como se fosse um imenso hospital, vamos dizer, a cidade com suas alas, uma ala de um risco menor, uma ala de risco maior, pessoas que têm contato maior, pessoas que têm menos contato, e organizar isso e orientar as pessoas nesse formato. Vou falar um pouco aqui sobre a história da saúde, da medicina, e traçando um paralelo com a prevenção, mostrando que nós tivemos sim muitas evoluções em relação à saúde das pessoas, né? Tem uma polêmicazinha aqui que eu não vou entrar nela, vou apenas citar aqui Imhotep, 500 a.C. Ele foi um egípcio, arquiteto de pirâmides e considerado por alguns o verdadeiro pai da medicina, porque eles encontraram em alguns túmulos indícios de que foram tratados como ossos quebrados e voltados para o lugar e situações nesse sentido. Aristóteles também teve as suas descobertas, contribuindo ali também com a saúde e a medicina. Hipócrates, o pai da medicina, aquele a quem o médico faz o juramento assim que ele se forma, não é? Até então, o homem simplesmente estudava as doenças e tratava a doença. Aí, a partir de Plínio, ele introduziu o uso de máscaras, porque ele identificou que o pó das minas estava prejudicando a respiração, a saúde dos trabalhadores. Foi o primeiro indíciozinho de uma prevenção. Bernardino Ramazzini, ele começou a introduzir a questão seguinte: quando chegava alguém para ser tratado, ele dizia, você faz o quê? Ou seja, você trabalha em quê? E começou a catalogar isso, e a partir disso ele teve como saber qual era o tipo de problemas que eram comuns naquele tipo de trabalhador. Aí veio a Revolução Industrial, que introduziu diversos outros riscos à sociedade. Aí o marco, o realmente considerado marco prevencionista, foi direcionado a um ambiente de trabalho e a jornada de trabalho para mulheres e crianças nas fábricas, a chamada Lei das Fábricas de 1802. Em 1844, a legislação avança um pouco mais e pede a comunicação e a investigação de acidentes fatais e proteção de máquinas.
No século XX, foram criados diversos organismos internacionais dedicados a desenvolver formas de reduzir o risco ao trabalhador. É esse o segmento que eu estou aqui todo o tempo questionando, que eu sinto falta de uma busca por esses profissionais para que nós cheguemos a uma solução mais centrista, mais meio termo entre uma coisa e a outra. Até porque, na verdade, nós vamos precisar voltar a trabalhar algum dia. E a grande questão é como nós vamos voltar a trabalhar. Como que isso vai ser feito? A gente está vendo a prorrogação indefinida da quarentena, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, e não vemos uma busca por uma solução, um formato de como nós vamos fazer depois que isso tudo der condição, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, em 1977, nós começamos a introduzir as NRs, são as normas regulamentadoras. A NR que fala da proteção ao trabalhador em saúde e medicina é a NR 32. Essa NR é a base, assim como as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, é a base do que nós temos aqui para trabalhar no nosso combate e prevenção ao coronavírus. Vamos lá, o coronavírus. O coronavírus é, a grosso modo, uma gripe. Mas não pode ser tratado como uma gripezinha. Quando você diz que o coronavírus é uma gripezinha, você reduz o tamanho dele, você reduz o impacto que ele pode causar. E as pessoas tendem a se expor mais ao risco, elas não acreditam que ele seja algo que vai prejudicar. Poxa, afinal eu gripei tantas vezes na minha vida, então o coronavírus não é uma gripezinha, ela é uma gripezona com efeitos muito sérios em pessoas acima de 60 anos de idade e pessoas com doenças pré-existentes. Lembrando que as pessoas, muitas vezes, não sabem que tem uma doença. Às vezes ele tem um princípio de um problema cardíaco, ele tem um princípio de uma diabetes, e não foi ao médico, e é jovem, se sente bem e não está preocupado com isso. Aí pega o vírus e o vírus tem essa brecha para causar maiores problemas a essa pessoa. Então já vamos deixar aqui a nossa questão principal, que é a prevenção, é o melhor caminho. Quem tem diabetes, quem sabe que tem doenças pré-existentes, se cuide, mantenha seus problemas sob controle, mantenha tudo que o médico indica e de forma mais rigorosa ainda do que você estava fazendo antes, porque você pode precisar muito da sua saúde ao máximo, na máxima potência para poder enfrentar esse vírus, se por algum acaso você contrair a doença. Deus nos livre, é claro, mas a gente sabe que pode acontecer. Quais são os sintomas do coronavírus? Febre, tosse e dificuldade de respirar. Eu tenho alguns novos sintomas indicados aqui em estudos nos Estados Unidos, que são arrepios, tremor repetitivo com arrepios, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, perda do paladar e do olfato. Como se dá a transmissão do coronavírus? É através do contato com as gotículas de saliva. Pode ser um espirro, numa tosse, um contato com um catarro, um contato pessoal próximo, ou falar muito próximo, ou mesmo beijar. A pessoa
Pode ser que a pessoa tenha colocado aqui as mãos, foi tossido, cobriu com as mãos, foi lá, pegou na sua mão. Ela pode ter te passado o coronavírus. Contato com objetos e superfícies contaminadas, seguido de contato com o nariz, os olhos ou a boca. Ou seja, nós não pegamos através da pele, nós não pegamos com a mão o vírus. Você pode tocar nas coisas, não tem problema. Agora você não pode levar as mãos aos olhos, no nariz e na boca, que é aí que se dá o contágio. Formas de prevenção. As formas de prevenção coletiva que nós temos, a primeira delas é o isolamento social, a quarentena que nós estamos vivendo em muitos lugares no mundo. Evitar aglomerações. Procedimentos e regulamentação para funcionamento dos estabelecimentos públicos e privados. É isso que eu disse que eu estou sentindo falta. É a regulamentação, é a orientação. Tudo bem, eu vou abrir meu supermercado porque as pessoas precisam comprar comida para levar para suas casas. Comprar produtos de limpeza e higiene. Mas como eu vou fazer isso? Eu preciso de uma pia para a pessoa lavar a mão, todos os funcionários vão usar máscara, a limpeza tem que ser diária, como é que eu vou fazer isso daqui? Então, é isso que está faltando, assim, uma regulamentação real. Eu já vi até algumas que elas limitam o horário de funcionamento não sei, até meu dia vai funcionar isso e tal. Eu discordo desse formato pelo seguinte: quando você reduz o horário, eu só tenho aquele horário para ir lá pegar uma coisa que eu preciso. Ou seja, eu não tenho a opção de ir lá fazer uma compra de alguma coisa que eu esteja necessitando e eu olhar e tem muita gente ali, eu não posso voltar depois e comprar à tarde, num horário que tenha menos pessoas. Então eu acredito que você reúne mais pessoas reduzindo o horário. Assim como também vi redução de ônibus. Eu não sei nem o que dizer. Se é para as pessoas não se amontoarem, se aglomerarem, se juntarem, qual que é o resultado de ter menos ônibus? Vai ter mais gente no ponto esperando, vai ter mais gente dentro do ônibus, vai ter mais gente dentro do terminal. Então são coisas que para mim não fazem muito sentido, não é? Vamos lá. Atenção especial à higienização dos ambientes, inclusive a casa. Aqui eu considero uma prevenção coletiva porque nós temos famílias. Quando você chega na sua casa, você toma algumas certas atitudes, você faz um certo procedimento, você também está preservando o seu coletivo próximo, que é a sua família. Como, por exemplo, deixar o calçado do lado de fora da casa, lavar as mãos antes de mexer com qualquer outra coisa, se possível tomar banho, trocar de roupa e alguns outros procedimentos que nós vamos tratar em vídeo mais específico nesse sentido aqui. Divulgação da orientação sobre a doença e sua prevenção. Eu acredito que as pessoas ainda estão muito soltas, muito por si mesmas. A busca está sendo muito da própria pessoa, não está tendo uma coisa real do governo, uma coisa aberta, com um foco mais mesmo de informar. Tomando cuidado, tomando zelo, é claro, como eu disse, não informando que o coronavírus é uma gripezinha. Não é?
porque senão as pessoas ficam achando que é fraco, não vai fazer diferença na minha vida, tá tudo certo. Então assim, com certos cuidados, mas eu acho que o governo devia estudar uma forma de atingir pessoas que não estão aí inclusas nesse nosso meio aqui de internet, de YouTube, numa busca que a gente tem por meios tecnológicos que algumas pessoas não têm, não é verdade? Prevenções individuais: lavar as mãos com frequência, com água e sabonete. Gente, lavar as mãos não é só fazer assim debaixo da água, não. Lavar as mãos, você lava as palmas das mãos, lava entre os dedos, cada dedo, as costas da mão, as costas da outra mão. Tem até um videozinho com uma musiquinha legal que eu achei, fala: lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra. Bom, eu queria saber cantar melhor um pouquinho, mas tudo bem. Vamos até aqui, mais ou menos a gente lava. Quando você está lavando a mão aqui, debaixo da água, deixa cair bastante água mesmo, bastante água, porque ela cai no esgoto. E eu vi algum tempo atrás aí um estudo mostrando que eles encontraram o coronavírus no esgoto. Então quer dizer que ele sai sim com a água, ele escorre e ele vai embora, tanto lavando as mãos quanto a gente também tomando um banho quando a gente chega em casa, né? Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não lavadas. Gente, isso é a parte mais importante de todas. Porque na verdade, o contágio não se dá quando você põe a mão em alguma coisa, quando você pega em alguma coisa contaminada. O contágio se dá quando você leva ele até os seus olhos, nariz e boca, com a sua mão, ou usando uma máscara contaminada ou alguma coisa assim. Então, gente, não levem as mãos aos olhos, nariz e boca sem lavar as mãos antes. Isso é muito, muito importante. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel, ou aqui, aquele formato que a gente está vendo bastante aí, né? Mas isso já é um caso mais de você já ter algum dos sintomas, né? No caso, a tosse. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Ou seja, se você pega e trabalha num caixa, num balcão, que muita gente põe a mão, aquele caixa do supermercado, aquilo lá tem que ser limpo o tempo todo. Alguns lugares não estão funcionando, restaurantes. Em outros é necessário funcionar nos restaurantes, porque senão o caminhoneiro não tem onde parar, gente. Não é fechar o restaurante que vai resolver o problema. Você vai criar um outro problema, porque a pessoa vai parar de querer trabalhar, porque eu já estou... É aquele negócio que eu disse, vamos nos colocar no lugar do outro. Empatia. Eu sou um caminhoneiro. Eu estou trabalhando em meio a todo esse problema. Eu estou correndo risco. Estou arriscando a minha vida. Eu estou ali, tanto na estrada, eu tenho mais um risco além dos outros que eu já tinha. Aí agora eu vou chegar numa cidade, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde comer. E aí? É o prefeito que vai botar comida na casa das pessoas depois? É o governador? Porque se o caminhão não trouxer a comida até lá o supermercado, não tem comida não, gente. Então é uma situação muito complicada. O restaurante vai estar lá funcionando. Limpeza permanente.
Antes de abrir, limpou tudo. Com água sanitária, com desinfetante, todas as mesas, as cadeiras, aquele negocinho de pimenta, o negócio de colocar guardanapo, tudo. Aí chegou o cliente. O ideal é que você tenha uma pia para a pessoa lavar as mãos antes de entrar. A pessoa foi lá, sentou, fez o seu pedido. Aí você vai lá pegar aqueles objetos limpos, colocar na mesa. A pessoa vai fazer a sua refeição. O ideal é que o funcionário esteja usando máscara, até pelo ângulo, porque ele vai estar de cima da pessoa e falando enquanto a pessoa está aqui recebendo o prato de comida, o refrigerante, o suco. Certo? Aí essas pessoas fizeram a sua alimentação, saíram. Assim que o cliente saiu, você tirou os objetos, a pimentinha, o guardanapo, colocou lá, limpou a mesa, limpou as cadeiras, aí você está pronto para receber o próximo cliente. Entendeu, gente? Então é isso. Usar máscaras. Eu tenho aqui uma máscara de pano, dupla face, como foi feita a orientação pelo Ministério da Saúde. E aqui é o seguinte: a gente não toca na superfície da máscara. A gente coloca a máscara com as mãos limpas, é lógico. Se você for ajustar, o ideal é que você ajuste por aqui assim. Pronto. Estou usando máscara. Coçou o nariz. Não tem jeito, gente. Enquanto você não lavar as suas mãos, não higienizar, você não pode coçar o nariz. A gente está tentando se habituar a isso, é uma coisa complicada ainda, mas a gente chega lá, né? Eu acho que é melhor passar um pouquinho de agonia utilizando uma máscara do que ser contaminado e mesmo que você não tenha consequências, você passa para as outras pessoas. Então eu estou usando a máscara, eu lavei as minhas mãos como eu estou em casa. Agora vamos retirar a máscara. Fui na rua, voltei, vou retirar a máscara, lavei as minhas mãos. Ó, não peguei aqui. E você tem na internet diversos vídeos dizendo formas de você higienizar sua máscara. Como, por exemplo, você colocar de molho na água sanitária por 30 minutos e depois lavar com água e sabão e colocar para secar. E pronto, esse é o procedimento com a máscara. Bom, gente, nós vamos fazer outros vídeos aprofundando algumas questões da prevenção, algumas medidas que eu acredito que podem ser tomadas por cidades e tudo mais, e traçar, organizar procedimentos para grupos de risco, levando em consideração a questão do contato em si com a doença e a questão do problema que a doença pode causar nessas pessoas, né, que nós temos que ter um cuidado mais intenso com nossos idosos, nossos velhinhos. Então eu vou insistir mais uma vez. Eu acredito que as escolas deveriam ter aulas de primeiros socorros, aulas de combate a incêndio, em aulas prevencionistas com relação ao uso de equipamentos de proteção individual. Eu vou encerrar aqui com Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, neuropsiquiatra, que além de sobreviver a esse episódio absurdo da história da humanidade,
ele ainda conseguiu ajudar milhares de pessoas com a sua teoria de tratamento para pessoas que muitas vezes tinham problemas muito menores do que o que ele viveu, tinham problemas psiquiátricos. Ele ajudou essas pessoas a encontrarem um sentido na vida, um porquê. Então, Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então é isso, pessoal, vamos enfrentar isso daí com força, com fé, se cuidando, e nós voltamos a nos ver logo nesse canal com outras situações direcionadas também a novos desafios, que são a questão do home office. Muita gente não estava preparada para o home office, não tem os equipamentos certos em casa. Então nós vamos tratar de uma maneira bem ampla de tudo isso que nós estamos vivendo na visão prevencionista. Muito obrigado a vocês. Se você curtiu, deixe o seu like, o seu comentário, e eu aguardo o feedback de vocês.